Olá, muito bom dia. Aqui é o pastor Israel. Hoje estamos de volta aqui para ler o último capítulo do livro de Atos, o capítulo 28. Nós vamos estar lendo ele nesta manhã e eu quero ler aqui o verso 23 que diz assim: Havendo-lhes marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Bom, nós temos acompanhado aqui a história de Paulo, e ele acaba de chegar em Roma. Então, depois de todos os contratempos, Paulo ele chega em Roma e fica em uma prisão domiciliar com um soldado romano ali. E na casa, Paulo ele tem liberdade para receber pessoas, para conversar com elas. E Paulo então marca uma reunião, primeiramente com os judeus dali da cidade de Roma, para explicar para eles os motivos pelos quais ele estava preso ali em Roma, né? Porque ele estava numa prisão domiciliar, não tinha liberdade como tinha os demais moradores da cidade. E Paulo então, no seu discurso, ele conversa e ele fala esta palavra aqui, explicando para eles. E o nosso interesse aqui são aplicações da palavra de Deus. Nós podemos entender pelo menos 4 aplicações aqui dessa verdade. A primeira que ela nos apresenta é a importância das Escrituras. Meus amigos, se existe uma verdade no mundo, existe verdade no mundo, né? Não é se existe verdade no mundo, e essa verdade ela é Deus, ela é de Deus. Jesus é a verdade, e essa verdade Deus ele colocou nas Escrituras, ou seja, toda a vida humana, todas as atividades humanas, todas as esferas humanas, independentemente delas crerem ou não em Deus, elas precisam se pautar pela verdade. E a verdade está nas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, ela nos dá os parâmetros e os valores e os princípios pelos quais nós iremos executar as nossas tarefas, os nossos papéis nesse mundo. E quanto mais as pessoas se afastam dos ensinos das Escrituras Sagradas, mais a sociedade se degrada, mais a sociedade ela mergulha no caos moral, social que nós estamos vendo. Então é muito importante que estudemos a palavra de Deus, as Escrituras. O segundo ponto que nós aprendemos aqui nesse discurso de Paulo é a cristocentridade. Cristo é o centro da nossa vida. Jesus é a razão pela qual esse mundo ainda existe. Jesus é a razão pela qual nós estamos respirando. Toda a Escritura, ela aponta para Cristo. Jesus é a solução. Nós vemos várias pessoas, várias instituições, várias religiões tentando encontrar uma solução para esse mundo. E a solução para esse mundo é Jesus Cristo. Jesus ele tem que ser o centro da minha vida. Jesus tem que ser o centro da tua vida, tem que ser o centro da tua família, tem que ser o centro da tua igreja. Cristocentridade. Nós temos que falar de Jesus. Jesus tem que ser assunto nosso todos os dias, porque ele é a razão da nossa existência. No terceiro ponto, nós vemos aqui o engajamento e persistência. Nós vemos que Paulo estava preso, ele poderia ficar depressivo, ele poderia ficar ali desanimado, poderia ficar triste ali, né? Mas não, Paulo ele está enganjado com a pregação do Evangelho e ele não perde tempo. Paulo ficava dias, horas ensinando a palavra dele, ele era persistente. Ele cria que a palavra de Deus é a verdade, que as Escrituras é a verdade. E quando você tem certeza que a verdade ela é real, né? Quando você é iluminado pela luz da verdade, você não tem dúvida a respeito do que você é ou do que você está fazendo. E era assim que Paulo agia. Ele era enganjado com as Escrituras, ele persistia no ensino das Escrituras, porque ele cria no poder das Escrituras. E por último, testemunho pessoal, que nós temos aqui Paulo.
né? Em nenhum momento, como eu já disse aqui, Paulo desanimou da sua fé. Em nenhum momento Paulo desistiu da sua fé. Em nenhum momento Paulo duvidou da sua fé. Ele tinha um testemunho pessoal, ele era íntegro, ele estava preso ali, mas ele não estava preso porque ele era um malfeitor, ele não estava preso porque ele era um caluniador, porque ele era uma pessoa que destilava ódio, porque ele era uma pessoa que roubava ou que matava. Ele estava preso porque ele falava a verdade, porque ele falou a verdade, porque ele amou a verdade. O testemunho pessoal de Paulo é um exemplo para nós de que não importa se querem calar a nossa boca, se querem nos aprisionar, nós não podemos parar de falar a verdade. Então eu convido você, nesse último capítulo de Atos, a meditar nessa palavra. Seja uma testemunha eficaz de Cristo, que essa é a missão do livro. Seja uma testemunha de Jesus, seja cheio do Espírito Santo e testemunhe com poder desse Cristo que é tão poderoso e que pode transformar vidas. Que Deus te abençoe. Este é sexta-feira, amanhã é sábado, domingo, nós estaremos falando na carta aos Romanos. Deus abençoe você e bom trabalho.